Eu ia falar bom dia e apertei na mãozinha. Ah, Raquel, bom dia, Juju, bom dia, a Lucimar, eu já falei, bom dia, Fabiola, como é que vocês estão? Como é que vocês amanheceram nesse domingo? Tá tudo bem? Ô, Raquel, você Raquel, tem, você tem? hã? Oi? Você tem, Você é tem calopsita, é? calopsita, é? Não Não entendi. entendi. Uns passarinhos cantando na sua casa, é o mesmo som daqui de casa. Tem. É calopsita, é? Não, é aquele Red Rampage que fala? Red. Ah, sei, eu sei. Que gracinha, eu tenho calopsita. Se eu abrir a porta ali, ela já me ouvir falando, gente, já era. Vai ficar piando, piando até eu ir lá tirar ela da gaiola, Raquel. Que gracinha. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Socorro. Hoje é o domingo que o Senhor fez para nós. Muitos de nós vamos para a igreja hoje. Quem vai servir na igreja hoje? Tem alguém aqui que vai servir? Ó, a Rosa vai servir, a irmã Eu, nos dois Luzia. cultos. Quem falou dois cultos? Eu, Soraya, nos dois cultos. Isso, Soraya, muito bem. Raquel. Irmã Luzia, aí na igreja, a senhora serve em qual área? É intercessão, a senhora? Não, na recepção. Ai, que gracinha na recepção. Então, Eu amo abraçar, eu amo abraçar, eu amo receber. que gracinha. Então, qual que é o nome da igreja da senhora? Batista Renovada. Então, quem for na Batista Renovada é recebido pela irmã Luzia. Com certeza. Que Nós gracinha. temos um time, é eu e mais duas cada domingo. Nós só temos culto aos domingos à noite, né? Uhum. E sempre fica três lá na frente para receber. Que gracinha. Que bênção, irmã Luzia, que bênção. Bom dia, Renata. Bom dia. Bom dia, gente. Eu tô indo para a igreja. Aí eu corri para poder vir aqui, que eu tenho que dar um testemunho do ponto de dar, mas eu preciso ir para a igreja. Então, eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque hoje é dia de Santa Ceia. Então vamos, Renatinha, eu vou começar por você, então. As Gente, meninas eu do venho. o Renatinha, Ah, só um pouquinho, as meninas do Planeja colocou aqui um temporizador, é isso mesmo? Hoje tem temporizador? Olha só! Então vamos, Renata, elas colocaram aqui, ó, 1 minuto e meio. perfeito. Vai ter. É curto. Dentro daqui na igreja, eu venho orando muito. Meus filhos, até compartilhei isso com você outro dia. Eu falei assim, gente, eu quero muito meus filhos da igreja. Semana passada na igreja, eu sempre uma senhora, não, um casal do lado. E na sua que estava lá orando, né, eu falei, vai ser devocional de sua personalidade. Então, eu venho devocional todo o dia falando, olha, tinha que ser, o Senhor, apresenta a necessidade que são filhos seus, apresenta o domingo, Senhor devocional, eu entrei, e assim, no final, Renata, tá ah, cortando, tá falhando bastante o som. Se você estiver dirigindo no carro, coloca bem o celular próximo de você para ver se melhora. Mas ela está contando que a Renata sempre orava para que os seus filhos fossem para a igreja, não é, Renata? isso. E o meu filho tem 17 anos. Quando eu escutava ele, ele falava assim: mãe, esquece isso. A senhora não vai me ver na igreja, não, mãe. Esquece. Eu falei assim: tudo bem, filho. Ele foi melhorando. Quando foi na sexta-feira, eu fui buscar os meus filhos na casa do pai dele. Aí o primo dele falou assim: filha, não se preocupa não. Amanhã o Enzo vai vir na minha casa e a gente vai para a igreja. Gente, ele foi para a igreja. Eu falei: meu Deus, eu não acredito. Ele falou assim pra mim, falou: mamãe, eu tô na igreja, mãe. Aí eu tenho que testemunhar isso para o grupo, porque eu fico orando tanto por isso. E todos os dias ali, eu apresento, você apresenta seu louvor, fala que o Senhor é o louvor raro, a pastora fala. Então, foi de fora de pessoas, eu tenho que compartilhar isso com as meninas, porque meu coração está tão alegre, está tão alegre. Eu falei: Senhor, como que é precioso. E era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, tá? Muito obrigada.
Glória a Deus, Renata. Não sei se deram para vocês entender, o filho de 17 anos da Renata não falava que não iria para a igreja. E aí ele foi, né? Ele foi na igreja do primo? Foi, Renata? Foi na igreja do primo dele, porque eu levava para ele ir na CN e tudo, para ele conhecer, mas a forma dele trabalhar, né? Então eu disse, a vontade, Senhor, eu quero que você persiga o Senhor, né? Você ele para outro local, não é? Então, tá falhando de novo, Renata. Tá falhando de novo o som. eu acho que foi o primeiro passo, porque para a pessoa que falou que não pensa de forma nenhuma, eles são de jovens, um sábado à noite, eu achei que Já é motivo de alegria, sabe? Eu entendo que muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos estejam conosco, né? Na nossa igreja. Mas eu já compartilhei aqui com vocês sobre o meu filho, sobre o Arthur. Ele hoje, ele serve na... Gente, que branco que me deu da igreja. Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. E a gente agradece. Por quê? O importante, Renata, é eles estarem na igreja. Às vezes a gente queria que estivesse conosco, né? Aqui, comigo, Comunidade das Nações e tudo, mas ele gostou de lá, a namorada dele também já é de lá, então, Renata, mesmo que ele fique lá na igreja do primo dele, se esforça, sabe? Para levar, para buscar. O importante é eles estarem na presença do Senhor. E a gente se alegra com você, viu, Renata? A gente se alegra com essa vitória que você teve. E, meninas, a nossa missão enquanto mãe é essa. É orar, cobrir a vida dos nossos filhos de oração, declarando aquele versículo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que nenhum dos nossos filhos irão se perder. E que bom se você ainda tem os seus filhos na fase da infância, né, da pré-adolescência. Essa é uma fase muito linda da gente firmar os nossos filhos na igreja. Aqui eu tenho a Letícia de 10, a Letícia de 12, a Cecília de 10 e o Arthur de 17. Então, elas vão comigo para a igreja. Hoje eu vou para servir, e o culto dos jovens, igual da Letícia de 12 anos e da Cecília de 10 é à noite, mas elas vão comigo de manhã e à noite. E é aquele versículo, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando estiver velho, na fase adulta, eles não vão se desviar. Glória a Deus, Renata. Glória a Deus, a gente se alegra com você. Mais alguém quer compartilhar? Dá tempo, ó, 7h30. Se mais alguma de vocês quiserem compartilhar, a Lúcia, a Lucimara, a Fabiola, a Camila, tudo que está com as câmeras abertas aqui aparecendo para mim. Ô, Auri, tira o folder da devocional, que aí dá para eu ver mais rostinhos aqui. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Hoje é a sua primeira vez aqui na devocional. Se é, seja bem-vinda. Bom dia, Rita. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Feliz aniversário de novo, né, Rita? Obrigada. Fez aniversário esses dias. Que Deus abençoe você, Rita. Que Deus te dê longevidade para você estar servindo na casa do Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom dia, Marilene. Então, vamos orar nessa manhã? Fecha os seus olhos aí para a gente orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã de domingo. Poderíamos, muitas de nós, estarmos dormindo até mais tarde, o dia que a casa está com a movimentação mais tranquila, que as crianças não foram para a escola, mas nós escolhemos estar aqui, Senhor, na tua presença. A nossa alma, Senhor, deseja todos os dias te buscar, ouvir a tua voz. Obrigada, Espírito Santo, porque esse desejo de estar na tua presença é o Senhor que coloca dentro de nós. E nós queremos, Pai, todos os dias da nossa vida, nós decidimos entregar as nossas vidas ao Senhor. E enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós queremos te buscar, nós queremos te amar,
nós queremos te servir, nós queremos ensinar a nossa casa, a nossa família a te servir genuinamente, a ter fé no Senhor, aquela fé pura, aquela fé que não é fingida, aquela fé, Senhor, que é forjada nos dias mais difíceis da nossa vida. Nós queremos, Pai, sermos mulheres de fé. Nós queremos, Senhor, sermos memoriais para nossa família, para aqueles de perto e de longe, que vale a pena servir ao Senhor. Pai, enquanto estivermos fôlego de vida, até o nosso último respirar nessa terra, nós queremos estar assim, na Tua presença, te buscando, te louvando, reconhecendo o Senhor em cada dia, Senhor, que o Senhor nos permitir viver. Te pedimos, Pai, nesse dia de hoje, fala conosco, Pai, ministra nas nossas vidas. Muitas de nós que iremos aos cultos, Senhor, que a palavra de hoje possa cair no nosso coração como boa semente, que seja, Senhor, palavras de direção, de resposta, e que talvez, Senhor, seja palavras de mudança de rotas, mas nós queremos, Senhor, termos uma vida ajustada a tua vontade para nós, porque nós sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e ela é agradável, e é isso que nós queremos. Por isso, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje é Salmo 119. Bora ler o Salmo 119, gente? Quem quer ler o Salmo 119? A Fabíola quer ler o Salmo 119. Vira aí quantos versículos tem o Salmo 119? Sim. Fabíola, quer falar, Fabíola? Ou só levantou a mãozinha de que quer ler junto comigo o Salmo 119? Quero ler. Olha, Bom quer dia. ler, né, Fabíola? Quero Bom ler. dia. Gente, viu aí quantos versículos tem o Salmo 119? Viu aí, irmã Luzia? Vamos ver quantos tem? Ó, já virei uma folha da minha Bíblia, 2, Salmo, né? 176. 3, 176, o maior salmo da nossa Bíblia. E eu acredito que é o maior capítulo de toda a Bíblia, né? 176 versículos. Gente! Luzia não, a Luísa. Quem levantou a mãozinha aqui? A Fabíola. Fabíola, eu entendi que você vai ler, né, Fabíola? Isso. Ó, Fabíola, são os versículos de 105 a 112. 105 a 112. Oi, Neida. Oi. Estão percebendo a falta da Márcia hoje, que ela manda tudo antes e tudo. A Marcinha está viajando, ela ganhou uma passagem e ela foi viajar ontem, ela não está aqui por isso. É verdade, irmãos, e ela me mandou mensagem, ela viajou para Natal, né? Foi. Gente, que legal. Depois eu vou mandar lá um abraço para ela, mandar mensagem para dizer que a gente sentiu falta dela aqui, né, irmã Luzia? Com certeza, ela faz falta, ela já prepara. Ela chegou! Marcinha! Márcia, Olha aí, direto de Natal para devocional, é isso, Marcinha? O microfone está desligado. Clica no símbolo Ainda do... não cheguei, tô no ônibus. É Tô no mesmo? ônibus, porque tá dando área, Oh, tá? glória a Deus, que bom. Fica aí, enquanto der área, vai acompanhando, viu, Marcinha? Certo. Que a senhora possa chegar em paz, tá? Em Natal, em paz, em nome de Jesus. Gracinha. Então vamos, Fabíola vai ler os Salmos. Bora, Fabíola, obrigada, tá? De nada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos seus preceitos.
Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. É até o... Até o 112. Foi. Obrigada, Raquel. De Raquel nada. não, Fabiola. Obrigada, Fabiola. Fabiola. De nada. Obrigada. Gente, ó, depois, quando você tiver um tempinho, leia o Salmo 119. Ele é lindo. São muitos versículos, mas ele é lindo. Deixa eu ver aqui que a Luísa. Luísa, você levantou a mãozinha, mas aí você não falou. Fala o que você escreveu aqui no chat para a gente. Oi, E aí, paz. Luísa, bom dia. Bom dia. É que eu fiquei empolgada com o Salmo 119, que ele fala da paixão de Davi pelos decretos, pelos estatutos do Senhor. E ele, assim, muito apaixonado, aí fez um salmo gigantesco. Ele fala somente sobre a palavra, né? Os decretos do Senhor, a lei do Senhor, o salmo todo. Ele tá, a gente sente esse amor, né, em cada um dos versículos, é lindo, verdade, Luísa, obrigada. Cadê a Michele? Bom dia, Michele. Michele, tá aí? Tô aqui. Michele Oliveira, Oh, que tem a outra também, né? Michele Oliveira, é você mesma, Pai do Senhor, Bom irmã. dia, Eneida. Paz do Senhor, irmã. Ô, Michele, parece que você tá em trânsito, tá, Michele? Todão. Peraí, vou tirar o fone. Ah, queria ver se você poderia ler o texto para a gente, Michele, da devocional. Vou ler, Neida. Obrigada, Michele. Tá querendo Hoje, me dia arrancar 13 de abril. da arquibancada, né? Mas eu já estava eu tô... sentindo isso. Tá vendo? Glória a Deus, né, irmã? É sim, irmã. Vamos lá. Posso? Obrigada, viu, Michele? Mas as outras sementes caíram em boa terra, germinaram, cresceram e deram boa colheita, a 30, 60 e 100 por um. Marcos 4:8. 13 de abril, construa estradas com as suas palavras. Hoje refleti sobre como a Bíblia é futurista. Jesus ensinou a importância das palavras comparando-as à semente. Assim como o semeador da parábola, as nossas palavras pavimentam o caminho para o futuro. Cada vez que Deus muda algo, ele começa com palavras. Ele criou o mundo com palavras, deu instruções a Abraão com palavras e nomeou os animais por meio de Adão. Deus usa as palavras para organizar o caos e estabelecer direções. A nossa responsabilidade é semelhante: construir realidades com as palavras que liberamos. A palavra é como uma estrada pela qual a realidade passa. Por isso, precisamos cuidar das palavras que semeamos nos corações e nas mentes, pois elas produzem frutos. Assim como o semeador semeia em diversos tipos de solo, nós também devemos lançar as nossas palavras confiando que algumas cairão em boa terra e darão frutos. Amém. Qual é a palavra que Deus tem colocado no seu coração para este tempo? Você tem semeado palavras de vida? Saiba que Deus utiliza as palavras como ferramentas para moldar o futuro. Quando alinhamos a nossa fé com as nossas palavras, trazemos à existência realidades que antes eram invisíveis. Amém. Amém. Obrigada, Michele. Michele hoje desceu da arquibancada, né, Michele? Eita, perto, tô pegando fogo aqui. Que linda. Obrigada, Michele. Muito obrigada. Beijo, Neida. Eu que Beijo. agradeço. Obrigada. Bom dia, Luana, Dijane, Pri. Bom dia, Ainoã. Bom dia, pastora Leia. Já está de kits, glória a Deus, aleluia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Tudo bem? Ontem dei uma pausinha, mas aqui estou eu. Bora lá falar de construir estradas? Olha, sobre palavras, eu quero usar um presente que a Ellen, Camila
e todas as crianças do culto das 17 me entregaram, que é um caderninho dos segredos de Deus. E eu quero te dar essa dica, essa bênção sobre falar e sobre pavimentar aquilo que a gente tem em Deus. Você pavimenta o seu destino? Eu tenho falado para vocês que eu tenho brincado com Deus de multiplicação, né? Porque eu tenho entendido sobre sementes. Olha aqui o feijão vermelho que eu plantei. Olha aí, eu toda metida com o meu agro. Gente, só de você visualizar que ele cresceu, já é arrebatador. E hoje, fazendo isso, uma correlação com a semente que eu lanço, a partir do que eu falo, eu posso pavimentar o meu caminho. Olha isso. Aí eu fiquei pensando, como será, né, que está o meu caminho, né, gente? Como que será que está o caminho que Deus tem colocado? E eu tenho observado o crescimento, o desenvolvimento desse feijão e tenho me alegrado de saber que, por causa de uma semente, olha o abalo, olha o impacto. Olha, gente, olha isso. Olha que trequinho, que a vagem. Com uma semente, a gente tem aí o entendimento de que Deus está trazendo frutos. Você brinca com Deus? Você brinca com as palavras com Deus? Você tem um caderninho de segredos? Eu aprendi com a Dani Teixeira, que ela deve estar aqui, senão ela está se arrumando para ir para a igreja. Ela fez um ano retrasado, passado, um caderno de cartas para Deus, para o tempo todo, ir escrevendo palavras e elas ficarem guardadas, armazenadas em um lugar. Eu não sei se você tem o hábito de registrar suas palavras, mas eu quero te dar essa possibilidade. Pastora, mas eu não gosto de escrever. Uma outra forma que eu tenho de depositar palavras é gravá-las no meu áudio e deixar guardadinha. No início desse mês passado, do mês de março, no final do mês de março, eu recebi um e-mail que abalou muito meu coração com algumas decisões e para poder realmente me colocar no lugar. E o lugar onde pavimentou meu coração foi entender que eu tinha palavras, reserva. Você tem reserva de palavra profética? Deixa eu te ensinar isso. Todas as vezes que você tiver um entendimento específico, uma revelação arrebatadora no seu coração, alguma coisa que fez o seu coração pular para fora, né? Como a Renata estava lá contando que está tão feliz de ter visto o filho, de o filho ter decidido por ele de estar na igreja. E eu tenho certeza que, acompanhado com toda a bênção, Deus traz para a gente palavras para validar, porque Deus é o Deus do verbo. Deus é o Deus da palavra. Ele disse que ele era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele estava falando do seu filho. Deus gosta das palavras e foi por meio da palavra que tudo veio a existir. E aí, quando a gente tem uma bênção, eu sempre acho que a palavra vem junto. Toda vez no meu aniversário, as meninas do discipulado ficam se organizando para poder saber o que a gente vai dar para a pastora de presente. E a coisa mais importante para mim, quando elas se organizam, quando elas querem estabelecer a honra, é que palavra que vem junto. Porque as palavras, gente, elas têm um poder absurdo. Tem um impacto para poder pavimentar ou destruir. Ontem eu estava assistindo um vídeo na internet de uma criança que estava numa situação de muita pobreza e ela estava falando, verbalizando a dor dela e a dor de ver a mãe numa situação específica. E eu fiquei imaginando ela elaborando aquelas palavras para pôr para fora. Nós não fomos ensinadas, quando meninas, a declarar os nossos sentimentos. Nós não fomos ensinadas a usar a palavra para que a palavra pudesse pavimentar o nosso caminho. E eu quero te sugerir que hoje você seja intencional nas palavras que você vai liberar, nas palavras que você vai acolher.
Quantas vezes a gente acolhe palavras erradas, mentirosas, e a gente acha que é verdade? Hoje é dia de você construir a estrada por meio das palavras que você vai eleger. E olha só o tema e a sugestão da nossa bispa em nos dar o Salmo 119. Sabe para quê? Para você se ocupar com as palavras da verdade. E a gente precisa entender que as palavras, elas não podem ser um instrumento de brincadeira. Nós, brasileiros, brincamos muito com as palavras, a gente faz piada com palavras. A gente tem uma cultura de usar palavras, às vezes, de forma leviana. A gente fala assim, ai, gente, eu sou uma jumenta. Você é uma jumenta, por acaso? Ai, gente, eu sou uma burra. Você é uma burra? Se você está batalhando para estar aqui, vencendo a cada coisa, como que você pode liberar? Não, pastor, é brincadeira. A gente não brinca com palavras. As palavras, elas têm um poder que a gente não sabe o alcance que elas têm. Eu, às vezes, tenho a impressão de que as palavras, elas ficam reverberando no reino espiritual, e elas são pegas para poder validar a nossa bênção ou não entregarmos as nossas bênçãos, ou Deus pensar assim, não, agora não dá. Ela ainda não verbalizou o que quer. Sabe por que eu entendo que é dessa forma? Jesus nos ensinou várias coisas sobre verbalização da fé. A sua fé, bonita, não pode ser secreta. Aquilo que você vive dos seus milagres, hoje lá no nosso Ministério com Crianças, a gente vai estar falando de Jesus em 5 milagres com as crianças. A sua fé tem que ser baseada em milagres, em palavras que ele realmente estabelece para nós. E quando a gente pensa em milagres, quando a gente pensa em que ele vai fazer as coisas, a gente precisa validar a nossa fé. Como? Liberando palavras de bênção. E você é essa autora, essa protagonista de liberar aquilo que você ainda não viu. Isso é pavimentar a terra, isso é pavimentar a estrada. Quando eu tenho um caderno desse, obrigada Camila, Ellen, Hilary, toda a galera do Culto das 17 do Kids, quando eu coloco aqui todas as palavras que eu preciso falar com Deus, eu estou dizendo para Deus que eu estou depositando no lugar palavras em forma de escrita. Pastora, eu não sou boa de escrever, eu não gosto. Grava. Faz alguma coisa, retenha, faça um depósito das suas palavras. Faça com que uma mensagem, por exemplo, fique gravada, para que tempos em tempos você vai lá se alimentar da palavra da verdade. Na pandemia, a bispa Dirce nos ensinou, e isso foi muito impactante para mim, que nós estávamos numa guerra. E no meio da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo sem saber o que ia ser o dia seguinte. E a bispa nos alimentou praticamente todos os dias, um período bem importante. E uma das lives que ela fez, ela falou isso que eu não esqueci nunca mais. Ela disse assim, nós estamos agora numa guerra, e essa guerra não é sobre coisas, não é sobre riquezas, não é sobre pegar territórios, é sobre palavras. Vai ganhar quem tem a palavra da verdade ancorada nela. Então é hora de você pegar a palavra da verdade e se ancorar. Começar a falar que o seu filho é um levado, é um teimoso, isso não cabe mais, bonita. Bonita, você está recebendo aqui palavras de mais de 100 dias, se você está com a gente desde o primeiro dia desse ano, mais de 100 palavras diárias. Se você está antes ainda, você ainda tem mais responsabilidade, porque todos os dias, sabe o que é todos os dias? Todos os dias as palavras são lançadas para você poder se ancorar nela. E a sua palavra faz muita diferença para aquele lugar que você vai andar. E vai ter hora que você não vai se lembrar da palavra. Vai ter hora que você não vai se lembrar do que a palavra fala sobre você. Por isso que é importante você ter um depósito, você ter um lugar para você chamar de seu. Eu tenho esse caderninho aqui da Lili Papers, que ela é uma querida, sempre faz, ela está sempre aqui no nosso devocional. Aqui eu coloco todas as palavras que Deus vai me dando. Talvez você tenha recebido alguma palavra específica durante alguns dias dessa devocional. Para um pouquinho, escreve. Eu coloquei aqui, ó,
as palavras que vão guiar o meu ano. Cada mês eu separei uma palavra específica, uma palavra profética, e junto com essa palavra eu trouxe uma imagem, porque eu sou muito visual. E aí essas palavras e esses segredos estão sendo reverberados. Então, olha a primeira palavra do meu janeiro. A minha primeira palavra e a minha meta profética foi viagem. A gente não tinha possibilidade de viajar. E vocês nos acompanharam, me acompanhou, eu estava lá, Marcinha está pisando lá na terra de Natal. A gente foi para Natal, para a praia. E em fevereiro, eu coloquei que o meu segredo com Deus seria ter uma poltrona, para que Deus pudesse me dar a sinalização do que eu poderia fazer no meu novo espaço e reconfigurar. E eu recebi uma oferta que custeou 2 poltronas para que isso acontecesse. Em março, a minha palavra foi entrega, e tem sido entrega. E o abril é semeadura, e eu estou muito ligada na semeadura. Eu estou muito atento àquilo que eu vou semear e àquilo que eu vou colher. Então, se você não tem a cultura de guardar as palavras, de armazenar, de depositar, de ter o seu lugar de suprimento da palavra, eu quero te dar essa dica hoje, porque vai ter hora que você vai estar fraca, tão fraca, que você não vai ter força para orar. Talvez esse seja o seu dia. Pastor, eu estou me sentindo tão enfraquecida fisicamente que eu não tenho nem raciocínio para orar. Não tem problema, e Deus já pensou sobre isso, e ele pensando que a gente estaria nesse lugar, ele liberou o filho dele para morrer por nós e liberar o seu sangue. E lá, na cruz, naquele lugar de dor, ele, na verdade, estava nos dando alegria, força, tudo que você precisa. E eu quero te abençoar nessa manhã, te falando que o seu caminho, que a sua estrada, ai, pastor, eu estou passando tantas dificuldades necessárias, bonita. Às vezes, ontem eu estava ouvindo o Tiago Brunet falando que quem fez Davi foi o gigante. Quem elevou Davi a ser conhecido, a ter fama, a ser visto, foi um gigante. E a gente tem medo do gigante. Enfrente o seu gigante, porque ele é o seu lugar de promoção. Esse lugar que você está, ele não é para você liberar palavras de tristeza, de lamento, é para você olhar Deus, não perca Deus de vista. Deus sempre está no meio da turbulência. Hoje eu vou ensinar as crianças sobre o meio da tempestade, Jesus acalmá-la. Se os discípulos não estivessem com Jesus, eles estariam distraídos, com muito medo do que estava em volta. E eu quero abençoar a sua vida. O medo não vai te paralisar, não vai te distrair, porque você vai ter a palavra da verdade. E para hoje, eu quero te dizer que as palavras da verdade são como semente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, agarra nele. As suas palavras são as sementes que vão frutificar e virar. Gente, de uma semente de feijão, eu tenho muitas folhas, eu tenho a colheita disso. E no outro feijão que eu plantei, já tive colheita. Qual é a colheita que você não está satisfeita de colher? Muda a sua semeadura. Pastora, meu relacionamento com meu marido está muito ruim. Muda a semeadura, porque se a colheita não está satisfatória, isso sinaliza que a sua semeadura não está bacana. Talvez uma semeadura de um carinho a mais, de uma surpresa. Pastora, mas ele não merece, apronta que só. Aí é que precisa fazer. Aí é que precisa fazer para que você possa colher. Porque Deus, quando nos manda falar e liberar palavras, ele não está falando assim, bonitas, bora. Só libere as palavras quando você estiver bem. Não. É quando está bem, é quando não está bem, é quando está forte, é quando está fraca, é quando você está caminhando, é quando você está sentada, é quando você está dormindo. Você já teve a sensação de adormecer orando ou cantando uma canção? Você vai adormecendo e você vai colocando diante de Deus a sua vida, e daqui a pouco você adormece. Aí você acorda e fala assim, como que foi ontem mesmo? Eu dormi orando. A última palavra que está no meu espírito foi essa. Se você nunca fez isso, eu também quero te dar essa dica. 3 dicas que eu estou te dando hoje são dicas práticas. A primeira é,
tenha depósito. Você vai precisar de um armazenamento, você vai precisar de um armário de palavras. Você vai precisar abrir o armário e dizer qual é a palavra que Deus tem a meu respeito hoje, porque eu me esqueci. E isso pode ser feito como? De duas maneiras. Escrevendo, você pode escrever, ter um caderninho. Gente, nos ensinaram que caderno como esse precisa ser um diário. Precisa nada. Você escreve quando você estiver bem, quando você estiver tranquila. Não precisa escrever todo dia se você não quiser, a não ser que você seja muito sistemática, e isso é bênção, e queira escrever todo dia. Vá no seu tempo. A outra coisa é, não gosto de escrever, então grava. Bota lá eu tenho um grupo para mim mesma, você tem um grupo para você mesma? Eu abri um grupo, eu e meu marido. Aí eu tirei ele, comecei a fazer um grupo para mim mesma. E comecei a gravar palavras. Hoje, Deus está me mostrando isso. Hoje é dia tal, e eu hoje estou debaixo dessa palavra. E às vezes eu vou seguir. E outras vezes eu estou lá no áudio, naquele aplicativo de áudio, e toda palavra profética que eu recebo, eu guardo nela. Gente, como é poderoso você caminhar na estrada pavimentada pela verdade. Tem horas que eu esqueço que o que Deus falou para mim é que eu sou uma professora da sabedoria e dos segredos. Foi uma palavra profética que eu recebi. Deus também me disse que eu sou uma tocha que vai acender outras tochas. Tem dia que eu esqueço disso. E se isso não estiver registrado, se isso não virar palavra, e a Bia, essa semana, fez isso em forma de imagem, você esquece. A mentira parece que fica mais forte, e ela não é. Olha a oração que está aqui para o dia de hoje. Ó. Senhor, me ajude a semear palavras que construam realidades firmes e frutíferas. Que as minhas palavras sejam usadas para trazer luz, ordem e direção para o futuro que o Senhor planejou para mim. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa manhã, com mais de 80 e tantas mulheres aqui reunidas, nesse domingo que lá na nossa igreja a gente celebra a ceia, que é a renovação dos nossos votos, da nossa aliança com o Senhor. Nós queremos declarar com a nossa voz, com a nossa palavra, que nós estamos prontas a viver as estações que o Senhor tem. Nós estamos prontas a pisar no chão, na estrada que o Senhor está pavimentando. Queremos te agradecer, porque hoje nós entendemos que as palavras, elas são como semente, e toda semente brota, floresce. E se a gente olha em torno da gente, a gente vê que a colheita não está abençoada, é porque certamente algo em volta de nós precisa ser mudado. As sementes que a gente vai lançar, a gente precisa mudar. E nessa manhã de domingo, quando a gente vai ouvir tantas palavras, tantas sementes que cairão no nosso coração por meio dos cultos, o culto da manhã, o culto da tarde, o culto da noite, aquelas que vão cultuar em casa por meio do online, aquelas que já estão na igreja, aquelas que estão se organizando para ir à noite. Senhor, que as palavras não voltem vazias, mas que ela, Deus, cumpra aquilo que o Senhor disser, que o Senhor apraz. Obrigada pelo cuidado e teu amor em nós. Obrigada porque foi pela palavra que todas as coisas veio a existir. Como o Senhor ama o Verbo, porque o Verbo estava com o Senhor e o Verbo era o Senhor. Obrigada porque o Senhor libera palavras de eternidade sobre nós e às vezes a gente fica tão apegada com o agora. Nos ensina que nós temos 3 estações, sempre, Senhor. Aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente está vivendo e aquilo que a gente vai viver. Esses 3 tempos, Senhor, que vamos pisar. E como o nosso bispo nos ensina que o futuro não é um tempo, é um lugar que a gente tem que ir para ele. Nós queremos ter os sapatos certos para andar nessa caminhada, nessa estrada. E a gente poder, ó Deus, alcançar aquilo que leva o nosso nome. Obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus Pai, e todo Pai libera, todo Pai bondoso, amoroso, libera palavras de bênção. Obrigado porque para hoje o Senhor está nos liberando, que a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra.
se a gente não sabe para onde ir, se a gente não sabe o próximo passo, a tua palavra é uma lâmpada que ilumina o nosso pé para a gente poder não tropeçar. Obrigado por essa certeza. Te entregamos nossas vidas, submetemos a nossa mente à elaboração de textos, palavras, de interpretações ao Senhor, consagramos para que sejam ungidos. E, ó Deus, em nome de Jesus, não permita que a gente libere palavras de desapreciação sobre nós mesmas, mas que a gente libere. Nós somos filhas do Deus Altíssimo. Nós somos a princesa do nosso Deus. Nós somos as meninas dos seus olhos. Nós somos aquelas que vamos ser guardadas pelo Deus que é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, o Alfa e o Ômega. O Senhor é aquele que olha para nós e o Senhor é aquele que está em todos os lugares, nos contemplando. O Senhor é aquele que olha para a nossa vida e se inclina para nos abençoar. E nessas verdades que estabelecemos e trazemos em palavras nessa manhã, nós agarramos a cada uma delas para que a gente possa seguir segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, obrigada, porque quando eu não venho, vocês ficam me mandando mensagem, tá? Adoro. Obrigada pelas orações. Ô, gente, eu estou em prova às vezes trabalho, a gente pira. Eu tenho amigas aqui da faculdade e elas passam o mesmo perrengue que eu. Se você... Deixa eu te dar uma palavra aqui antes de eu tirar essa foto. Se você está pensando que você está velha para poder liberar palavras de bênção, ou se você está pensando que já passou o seu time, eu quero te dizer que você está apta a liberar palavras hoje a quem Deus colocar no seu caminho. Você não é velha, você não é passada, você não é metida. Apague essas palavras da sua mente e traz sobre você a verdade da palavra que você vai liberar, amém? Mari, é tu que vai tirar, Mari? Tô aqui. Amém, tô também. Vamos eu e Pri, todo mundo for tirar. Tem notificações, por favor, e Tira aí, amiga, mensagem. que eu vou pegar o livro. Então tá, amiga. 1, 2, 3. Uma foi com a pastora grandona, que é uma menorzinha, pegando uma gente. Bora. Gente, faz caretinha bonita, divertida. Vocês são muito sérias. Fica fazendo essa foto, sorriso fake. Vamos fazer careta. Só eu que faço, tudo bem. Vamos lá. Anda, Mari. Tô indo, pastora, só que tem o delay do computador. Pronto. Foi, Mari? Foi sim. Beijo, Mari. Vai estar lá no Kids, né? Daqui a pouco te dou beijo. Gente, dia abençoado. Vamos fazer um combinado. Hoje você vai liberar. Camila, fecha um pouquinho seu áudio que dá eco. Obrigada. Hoje você vai ser intencional nas suas palavras. Você vai se policiar para falar só bênção. Depois tu me conta. Você vai pavimentar o dia de hoje, combinado? Você vai trazer sobre o teu caminho, a tua família, a tua voz, o teu coração, palavras de bênção. Vamos fazer esse movimento dentro de nós, uma campanha. Só fale o que for de bênção. Não é de bênção, cala a boca. Ó. Por que não está falando, mãe? Porque se eu falar, vou pecar. E hoje eu determinei na devocional, só vou falar palavras que edificam. Amor, tá tão quieta hoje, porque eu descobri que eu só falo bobagem. Ó, agora eu vou ficar cantando. Amor, tá cantando hoje, né, Tô? Porque é para não pecar. É assim que a gente vai fazer, tá? Deus te abençoe, bonita. Beijo de bênção. Bom domingo para vocês, queridos. Beijo. Eu ativei o áudio. Pronto.